qualidades morais. Isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que nesse. Pode, mano. Então é a parábola, não é uma parábola, não se pode servir a Deus é mamon, capítulo 16, o item 9 fala da verdadeira propriedade. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que Deus possa servir. Então, a gente tem que ver o que nós podemos levar, porque os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão um usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Isso a gente tem do espírito protetor, item 10, também pode servir a Deus é mamãe. Estamos aqui com os nossos amigos Jailton e Ivânia. Um deles vai fazer a nossa prece. Para ficar bem dinâmico, né? Vamos lá, Vânia. Bom, boa noite a todos, boa noite, Maninha, boa noite, Zeli Carneiro e Lua Lolita. Bom, vamos buscar trazer a figura de Jesus às nossas mentes, aos nossos corações, rogando a esse amigo tão querido, também com os nossos corações, dessa maneira. Amigo querido, companheiro nosso de todas as horas, mais uma vez estamos reunidos em teu nome, diante de ti, para dar prosseguimento às tarefas que assumimos neste meio virtual de divulgação da doutrina espírita. Que tu possas abençoar a todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, em tua companheira Vera, que utilizando a palavra nesta noite, trará clareza aos nossos corações, aos nossos pensamentos, à nossa mente, a contribuição dela a respeito de Cair Barshuta. Que esse nosso patrono, Cair Barshuta, que é o coordenador da nossa atividade, todos também intuindo e permitindo-nos, Senhor Jesus, que estejamos abertos e receptivos às informações que aqui receberemos. Que seja em teu nome, mestre amigo, que seja em nome de Cair Barshuta, que seja em nome desses amigos espirituais incansáveis em nos fortalecer para o desenvolvimento da tarefa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos desta noite através do Brasil. Que seja assim. Graças a Deus. Oi, João, que bom que você voltou. Bem, gente, tudo bom aí no som? Então vamos lá. Me lembro se é até 8h30, acho que é, né? 7h30, 8h30. Então vai dar tempinho da gente conversar. Deixar minha amiga Vânia aqui, meu amigo Jair, estão preparados para o futuro, gente. Para a nossa rádio web. Será lançada daqui a 3 meses. Vamos lá. Bom, hoje, qual é o tema? O tema hoje, nós estudamos o livro Cair Barshuta e o Parábolas e Ensinos de Jesus, na primeira terça-feira e nas 15 meses, quando o Centro Espírita Leon Denis não tem mais nenhuma tarefa, não tem nada ao vivo. Né? Então nós usamos para tal, para esse trabalho, certo? Então nós vamos ver que nós já estudamos, tivemos uma aula inicial sobre Caibar, está lá no portal, gravado e está o PowerPoint. Nós tivemos já também, nessa aula inicial sobre Caibar,
Depois nós falamos sobre esse preâmbulo, essa epístola inicial do livro, dando essa abordagem, né, que Caio Barchutel traz sobre as parábolas. E na primeira parte, que são as parábolas e a sua interpretação, e nós sabemos que parábola é uma alegação, né? Não, é uma narração, é melhor, alegórica, né? Que encerra uma doutrina moral, é uma história simbólica, né? E sempre tem uma verdade importante, e que cai sempre numa regra de conduta. Numa regra de conduta. Então, na verdade, a interpretação das parábolas, os objetivos, né, que Jesus tinha, era de esclarecer, comparar situações do dia a dia, porque, como a da semeador, que nós já estudamos, como a do joio, como a do grão de mostarda, né, que nós já estudamos aqui, e algumas nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como a parábola do fermento, que nós estudamos em dezembro, e a última, que foi a parábola do tesouro escondido. E a de hoje, que é a parábola da pérola. Porque geralmente a gente só escuta falar da parábola do bom samaritano, do semeador e dos talentos. Mas Jesus falou muito por parábolas. E as primeiras parábolas proferidas por ele foram no mesmo dia, à beira do mar da Galileia. E a parábola da pérola foi uma das primeiras. O tesouro escondido introduz as primeiras noções sobre a do reino dos céus, sobre a vida espiritual. A gente pensa que é tudo igual. O tesouro escondido, a pérola, tem a ver com os talentos, tem a ver com o semeador. Claro, tem a ver, porque todas elas ensinam grandes verdades, que são verdades divinas, que são da lei. Mas há, assim, em todas elas, um quê diferente das outras. Em grande parte, Jesus falou em situações diferentes desse reino. Uma hora comparando a semelhança às pedras preciosas do mundo material que o homem busca, que tem grande, né? Tanto também de tesouros escondidos e perdidos por outros ados. Mas que também, para perceber esse tesouro, ou para perceber o talento, ou para, vamos dizer, fermentar essas coisas dentro de nós, né? Ou mesmo semear ou coisas na gente, basta um grãozinho de alguma coisa que já, né, com um trabalho, com amadurecimento psicológico, com a vivência, nós vamos ampliando e entendendo e dando finalidade à vida física, e ter uma aula, né, um momento de escola para o espírito imortal. Então, nós precisamos ter isso na nossa cabeça, né? A parábola da pérola, né, que o Senhor Jesus conta, do negociante de pérola que estava à procura das melhores pérolas, as pérolas que tinham um grande valor, as pérolas tinham um grande valor no início do século, no primeiro século, no início não do nosso século, da era cristã, hein, gente? Hoje a gente fica, meu Deus, ai, que anel lindo, olha aquele diamante de não sei quantos quilates. A pérola tinha esse valor no início lá do primeiro século da era cristã. Serviam como um símbolo de status, de posição para os ricos. E apenas os ricos possuíam as pérolas. E na Bíblia, eu tive pesquisando, no Novo Testamento, que fala das pérolas
como objeto de grande valor na época, né, no capítulo 13, 45 a 46 versículos. Tem Mateus também, no capítulo 7, versículo 6. Tem Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Tem no Atos dos Apóstolos 18, 11, 12. Né? Braz, o sal já funcionou como moeda, né? Vê só, né? Então, essas coisas são importantes. Nós temos a visão da história, né? Do momento. E por serem valiosas, as pérolas eram muito procuradas pelos negociantes. Eles faziam longas viagens, das melhores. João Pedro lembra das especiarias, né? É verdade, né? Que não tinha em tudo quanto é lugar, né? Então faziam-se aquelas... Hoje nós temos outras que tem em certos países, em certos lugares, e a gente paga caríssimo, né? Condimentos, ou tipo de roupas, ou mesmo até tecnologia mesmo, né? E aí, quanto mais se procurava pérolas de grande valor. E aí o comerciante não sossegou enquanto não obteve. Era uma grande oportunidade na sua vida, encontrar essa grande pérola de muito valor. Era uma oportunidade única. E aí, o que esse comerciante fez para adquirir essa pérola? E aí, em cima dessa colocação, o reino dos céus é semelhante a esse negociante que buscava boas pérolas. E tendo achado uma de grande... O que ele fez? Alguém sabe? Em armá-la de grande valor, o que vocês fariam? No arilbiritim.net tem o CT. O Jailton venderia. E vocês? Ninguém faz nada. Essa interatividade está picotando, mas vocês podiam pensar no que vocês vão fazer. Hein? Não querem dizer? Vamos ver o que o comerciante fez? Vamos ou não vamos? Eu toda a vida fui alheia às joias, eu doaria para o Hospital do Câncer. Pô, legal, João Pedro, né? Deu a sua opinião. Pois é, o nosso negociante fez o seguinte: vendeu tudo que possuía, comprou a pérola. E aí? E aí? E é em cima disso, como em cima da fala de Jesus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido, o qual, movido de gozo, foi vender tudo que possuía, comprou aquele campo. A gente vê que as duas parábolas têm semelhanças. Ai, meu Deus, está falando. Está muito ruim o picote? Não está dando para entender? Então vamos nós. E aí o que acontece? O que ele fez, Jesus diz para aquele negociante, tendo achado uma pérola, vendeu tudo que possuía e comprou a pérola que ele procurava. Como grande valor? Ele, por um acaso, entre
aspas, achou um tesouro. Por quê? Ele encontrou esse tesouro no campo porque não era algo anormal e fora da realidade naquela época. O que acontecia? As pessoas, os tesouros escondiam, enterravam, porque elas tinham medo das guerras, dos invasores nas suas casas. O pior é que elas não contavam para ninguém, morria e o tesouro ficava lá. Não revelava a ninguém. E aí, por um acaso, né? Achavam um tesouro. Então era uma figura real, isso era normal naquela época. A gente até vê, até que não é tão longe, não. Eu até pesquisando sobre aqui em Maragogi, e a gente vê que os arqueólogos vivenciam muito isso, né? Nas pesquisas que fazem para estudar a vida dos antepassados. Mas o homem que encontrou esse tesouro no campo, que não estava a caça do tesouro, a reação dele foi? Comprou, vendeu tudo para comprar o campo. Esse companheiro que buscava a pérola também vendeu tudo para comprar a pérola. Porque essa pérola era de muito valor. E aí a gente vê o que é isso. Vânia. Por que eu comprei aquele livro? Sei lá, eu estou pensando assim, talvez eu seja uma pessoa perdulária, talvez eu seja uma pessoa interesseira, ou será que eu comprei um mesmo porque eu queria melhorar um pouquinho? Eu acho que eu sou mais um pouco perdulária. Olha só, ela ia comprar tudo na 25 de março. A Vânia disse, mana, que ela acha que é mais perdulária do que ela pensava. O Jailton, nem vou perguntar, porque a mão do Jailton é fechada. Ele só abre para o espiritismo.net. Nada, brincando, né? O que a gente faz quando a gente tem alguma coisa de valor que quer? Corre atrás. Pouco tempo. Vamos botando isso nas coisas materiais até pararmos para pensar né? A tua mão, mana, está fechada, não tem nada para gastar. Que bom. Tem que procurar então um tesouro perdido em algum lugar. Uma pérola dentro de você. E aí, Caibar, ao dizer que as pérolas constituem enfeites para a gente fina, são raras, por isso são caras. Quem possui grandes e finas pérolas possui tesouro, possui fortuna. Que além disso, são joias muito apreciadas pela sua estrutura, pela sua composição. Os dois primeiros somos pérolas,
mas que existem também pérolas falsas, né? Mas essa pérola que Jesus fala, esse Jesus fala, essas duas grandes parábolas nos levam primeiro a pensar que um tesouro é algo que a gente guarda coisas bonitas. Tesouros são coisas bonitas. Geralmente bota num baú, né? E a pérola é um enfeite, mas é um enfeite raro, e como o diamante agora. E se é raro, tem que saber buscar. Eu pensei logo assim. Essa parábola da pérola está nos mostrando que existe uma pérola de grande valor. Pena ver de muita coisa, renunciar de muita coisa para tê-la conosco, para comprá-la, adquiri-la, né? E que quem é que vai atrás dessa pérola? Só quem entende o valor dela e que sabe que é um grande investimento e que há um retorno no início do século da era cristã, do primeiro século, era como o diamante dos nossos dias. Então elas são raras e caras. Então, se elas são raras, eu tenho que saber buscar. Se são caras, Dona Vânia e seu Jailton, e turminha aqui da salinha, o que tem que fazer? Hein, Zeli? Se ela é cara, dão aí uma ideia. Uma coisa cara que a gente quer, não vai roubar igual o ladrão aqui que o Brás está falando, que roubou pensando que era um relógio que valeria não sei quanto e era uma réplica. E aí o dono... E aí se deu mal. A Mana diz que tem que investir. Que investir. O que é investir? Guardar din-din, tem que... o Jair está dizendo que tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito para conseguir. Muito. E esse trabalhar muito vai nos dando, assim, algumas correlações com o reino de Deus. O grande tesouro escondido em nós mesmos, onde somos pérolas que, para termos esse campo adquirido, que é o campo da felicidade, como espíritos improvisados, por um lado, não gosto mais dessa sala, mudo de sala, não gosto mais desse centro, não precisa ir ao centro na internet, eu não vou fazer esse trabalho, eu estou com preguiça, hoje está chovendo, amanhã está calor, e aí a gente não sabe buscar. Ou então, faz tudo e não faz nada. Começa tudo e não acaba nada. Vai para tudo quanto é lado, né? João, tem hora que a gente não consegue participar como gostaria. Mas participa. Tem que ter o bom senso. Porque, olha só, Deus diz assim para a gente, as joias são apreciadas no seu todo, na sua estrutura, na sua composição. Então, ele está vendo o que passa no seu coração, o que
passa na sua intenção. Então ele vê, peraí, olha, no todo João está querendo fazer mais, mas não pode. Nas coisas que são do Espírito. E Caibá diz isso aqui. Porcos não apreciam as virtudes das pérolas. Preferem milho ou alfarrobas, que nós pesquisamos, é uma leguminosa de sabor adocicado. Se lhes dermos pérolas, eles pisam, submergem no lamaçal. Está aqui no terceiro parágrafo de hoje. Por isso, disse Jesus, não deis pérolas aos porcos. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, 193, né, nós vamos ver que virtude é conquista. E que a conquistar virtude, nós calamos as nossas paixões, os nossos vícios. Então não é uma luta de um diazinho, luta de encarnações. E aí a Mana está colocando aí para nós, na área de texto. Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso para fulano, não. Eu já cansei de dizer isso, sabe, Vânia? Não vou dar mais isso para os meus alunos, não, porque não adianta jogar pérola aos porcos. Mas isso é pejorativo. Jesus não falou com essa visão. Ele falou com que visão? Quem sabe? Quem joga aí uma ideia? Não deis pérolas aos porcos. Ele disse, não adianta, estou me matando à toa, e aí eu sofrendo. Falava do conhecimento, né, João? Muito bem. A gente tem que compreender aonde vai a possibilidade do outro. Respeitar, né, o outro. Muitos não tinham condições de entender. E ainda muitos não temos. Até de entender o ensino formal. Mas isso vai fazer com que a gente desista? Não. Mas mude de técnica. Não vamos vender tudo. Eu não vou largar o magistério por causa disso. Vender tudo. Vamos cair fora, largar tudo, desistir. Ou então vou tirar como exemplo aqueles por todos. Não, a gente tem que entender, né, que a cada um de acordo com sua e que cada um está num momento. E a gente tem que respeitar o limite do outro. E aqui ele diz, certamente já havia o Senhor do Verbo Divino comparado o reino dos céus a uma pérola de raro valor, quando propôs aquela recomendação ao discípulo que deliberara anunciar sua doutrina a um homem suíno. Mas chamou o homem de suíno, caramba, então eu posso falar que meus alunos são porcos. Jesus enxerga a gente pelo avesso. E Jesus, que o Criador nos fez para a perfeição, que nos fez para o bem. Não é verdade? Então, o que quer dizer esse suíno? Na verdade, há homens que são homens, e há homens que se parecem muito com suínos. Quer dizer, na evolução espiritual, muitos de nós ainda estamos nos instintos, né?
ligados às paixões, aos vícios, aos instintos. A nossa pérola ainda não está pérola, não está burilada. E aí eu fui pesquisar também sobre isso. Porque eu digo, peraí, todos somos pérolas. Essa parábola da pérola me fez buscar, lembra-se da ostra, lógico, né? Isso, João Pedro. Ih, João Pedro, você hoje está bem, hein? Faltando a sensibilidade para as coisas de Deus. O homem suíno é aquele que ainda não está sensível para as coisas de Deus. E a parábola da pérola, né, que é só encontrada nesse Evangelho de Mateus, a gente tem que trabalhar um pouco mais. Não, João Pedro, você está participando, eu tenho que falar, mas não precisa ficar assim. Calma, gente, darei autógrafos na saída. João Pedro, assim não precisa. Eu sei, eu estou brincando contigo. Eu fui lá ver, mas produzido por ostras em reação a corpos estranhos que invadem o seu organismo. Legal. Então, quando um corpo estranho invade o nosso organismo, a reação tem que ser produzir algo belo. Uma pérola. A gente produz um montão de besteira, fala, xinga, reclama, reage, e não produz pérolas. Não, às vezes produz umas pérolas do mal, né? Com xingamentos e tal. Depois eu fui ver também que eu poderia fazer uma comparação que esse material orgânico que está dentro de nós, e que é não orgânico, mas esse material que está dentro de nós, e que quando alguém nos cutuca, poderia e deveria sair como pérola, é a lei divina na nossa consciência. Que nós deveríamos nos ater a agir como a lei nos manda. E está em nós. É o tesouro escondido. Porque Deus fez todos simples e ignorantes do conhecimento, mas todos com as sementes do bem. Né? Cada um dá o que tem, mas a gente tem a semente do bem. Tem a pérola do amor, a pérola da sensibilidade para as coisas espirituais em todos nós. Mas com os caminhos do livre-arbítrio que tomamos pela evolução das vidas, nos tornamos um material duro. Que corpos estranhos, as ideias, nos levam a reações também bruscas, né? E que a gente poderia expulsar as más tendências, tá? Para funcionar as leis morais que estão na consciência. Gostaram dessa comparação, hein, Amélia? Oi! Eu fiquei pensando sobre isso, lendo algumas coisas, e lendo aqui quando ele diz que, na verdade, há homens que são homens e há homens que se parecem muito com suínos, e que o suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Quer dizer, o Espiritismo nos ajuda muito, isso mesmo. Porque aí a gente não vê homens suínos como porcos, né? Nem assim, como pessoas que não vão evoluir, que vivem para comer, não come para viver, né, Luciene? Mas eu gostei dessa colocação aqui, hein? Sabe que eu não tinha olhado por esse ângulo? Peraí, deixa eu pegar uma canetinha da Kivânia. Olha só. Que estava em cima. Essa não está funcionando. E aí, que é interessante que, Luciene, na sala,
física do Espiritismo.net no Valqueire. Então, agora, será que estou mais possuindo? Pergunta a Mana. Viver exclusivamente para o estômago? Olha, os gordinhos têm uma tendência, né, Vânia? Para viver assim, tipo suinamente falando. Gostei dessa colocação, né? Que a gente tem que lembrar que a gente não vive para comer não, viver para comer, não come para viver. Não, a gente tem que comer, ver. E não viver para comer. E que nós não estamos só aqui para isso. Nós estamos aqui para evoluir como espíritos. E a tentação é uma má tendência. Faz ideia quando a gente tem dificuldades, não só na alimentação. E também, né, Braz, você virou vegetariano. Mas dizem que Hitler era vegetariano. Então, não estou... Mas não é alimentação, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Né? Agora, tem coisas que importantes aqui que ele coloca, que essa comparação é porque, como o nosso amigo ali falou, o suíno, ele vive, se compraz, não varia a sua alimentação, gosta de coisas adocicadas, do milho mais, né? Mas ele vive com a cabeça para baixo. O companheiro falou ali. Como ele vive nessa situação, o que acontece? Ele vive sempre para baixo, cabeça para baixo, que só vive comendo. Eu nunca tinha parado para ver isso. Né? O suíno anda assim, para baixo sempre. E é interessante essa visão. Né? E essa visão, é mesmo, Luciene? Que bom. Mas eu gostei dessa colocação do Braz. Mas que a gente saiba que não é o que a gente escolhe de comida, né? A gente tem que ter uma alimentação frugal nos trabalhos, podendo evitar certas coisas que são interessantes para o nosso corpo físico, mas o nosso corpo ainda foi feito para comer carne vermelha, né? Mas tem gente que tem dificuldade de comer, já aprendeu, já vivenciou outras experiências, não é verdade? Mas aqui nos fala que as pessoas se comprazem naquilo e não querem ver outras coisas. É como assim? Eu não, prefiro a novela, não vou ouvir nada de parábola, não. Né? Então, não, eu li hoje não, eu vou para uma festa, não vou para o meu centro espírita. Não é que não se vá a uma festa, mas o compromisso, a responsabilidade como espírito imortal é a pérola. E as oportunidades de tarefas e de convivência com dificuldades é o campo, é o tesouro que a gente tem que achar dificuldade. O que é do limão fazer a limonada? É buscar a utilidade daquela situação, a utilidade daquilo que eu achei, né? Então, nós já estudamos isso. A visão espiritual da ingestão no sentido do trabalho no bem, né? Da carne. A gente evitar por isso, né? Também gostei dessa... ela é uma pérola de menina. Quer dizer, aquela que é simpática, lânguida, tranquila, fala amável, fala bonitinho, né? Tudo que eu não sou.
Mas eu também pesquisei que a formação das pérolas começa quando um grão de areia ou um parasita penetra em uma outra. Quer dizer, basta um grãozinho. Gostou do Langdon? É coisa antiga, né? Um grãozinho de nada para inflamar a carne sensível da ostra. E a ostra, por não conseguir expulsar esse corpo estranho, quer dizer, como a gente que não consegue expulsar as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas indiferenças, o nosso orgulho, a gente não consegue, aquela pontinha de orgulho, aquela bobagem que alguém falou para a gente fica, né? A gente não consegue limpar o coração. Toda hora vem, ai meu Deus, não quero esquecer o que ele me fez. Não quero mais ver aquele programa, não quero botar aquilo na minha cabeça, mas aquilo entrou e a gente luta, mas a gente luta para expulsar e não consegue. E a ostra, ela combate a inflamação cobrindo esse corpo estranho com camadas de nácar, uma substância dura e lisa. É como se a gente também, quando tem um problema, quando tem um tira ele, gente, por favor. Não é só não. E agora? Gente, ninguém consegue tirar nada. Voltou? Infelizmente o companheiro. Olha, os suínos. Dos outros e falar o que quer, né? As pessoas acham que podem entrar na casa dos outros, e essa é a nossa casa, e falar o que quer. Mas como nós estamos estudando, que temos dentro de nós uma pérola do bem, que temos dentro de nós um tesouro, um campo cheio de oportunidades de trabalho, também com oportunidades de tirar a dureza de dentro de nós, não deixar inflamar nenhuma sintonia, né, e montar camadas de nácar, de amor e de paz e tranquilidade, e para vibrar com relação a esses companheiros. Pois é, olha como Deus nos dá chance na hora para a gente contar, né, até 10, para a gente botar água na boca e engolir devagar. B, que essas ostras, olha que interessante, o nácar, essa substância dessas ostras, é depositado ano após ano sobre o corpo intruso. Isso também me fez lembrar uma coisa que a gente insiste, fala sempre do doutrina, de vez em quando. É esse, João Pedro. A ostra se forma de um intruso, de um pequeno grão de areia que ela não consegue expulsar. Então, aquele mal que está em nós, ano após ano, nós lutarmos contra essa má tendência e montarmos uma substância que neutralize e que encape essa má tendência nossa, a tal ponto que daqui a alguns anos isso virará uma pérola. Então o nosso orgulho vira humildade, a nossa mágoa vira amor, perdão, né? Vira indulgência. Não é bonito isso?
Ana Braz, a evolução da espécie lá na Gênese é maravilhoso. E a gente, quando estuda Jesus, olha como Jesus, nossa, perfeito, melhor para o Espírito mesmo. Ele traz isso tudo, porque quando a gente lê o que tem aqui, a gente pensa, meu Deus, como é que vai dar 1 hora para falar disso? Quando a hora eu não terminei. Olha quantas comparações. O reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a verdadeira propriedade, a verdadeira riqueza, é esse tesouro escondido em nós. São as pérolas que nós podemos ser, trabalhando as nossas dificuldades. Porque expulsar de nós essas más tendências só com trabalho no bem. Só com trabalho no bem. Não é verdade? E aí, como ele nos conhece, ele nos dá a chance. Nos dá a chance de burilar. O reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo. Há reino do mundo e há reino dos céus. Aquele que desaparece com as revoluções, ao chamado da morte, ou sobre ao grito da miséria, que é o reino do mundo. Por isso que lá no Livro dos Espíritos fala, né, da felicidade, não é deste mundo, fala aqui no Evangelho, e lá fala que a felicidade possível nesse mundo é a posse do necessário, é a consciência tranquila, vê dentro de nós. Quando a gente vê que essas parábolas ensinam grandes verdades, que o reino dos céus é um tesouro, mas é um tesouro de valor incalculável. E que ele deve ser buscado, vendendo tudo que é nosso. O que é tudo? Não é ficar na miséria pedindo coisa na rua. É tendo a posse do necessário. E hoje, como eu dizia ontem na Revista Espírita, no estudo, o necessário é ter um computador, uma internet para fazer esse trabalho. No calor do Rio de Janeiro tem que ter um ar-condicionado, isso é necessário. Mas o básico, né? O básico, oi Dídima, o básico é a gente ter a saúde, a mental, física, ou a compreensão da vida como espíritos. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo que possuía. Para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. Né, mana? É isso aí. A gente tem que ver que a terra é a boa vontade, gente. As oportunidades. E renunciar, abdicar, é escolha. E o que a gente tem que escolher? É tudo que nos impede, escolher tudo, escolher não fazer tudo que ser parte desse tesouro. Ou de ser essa pérola. Ou de descobrir esse tesouro dentro de nós. Tem que ter bom senso, tem que ter bom senso. Eu fui fada procurando, mas nem eu, nem Vânia, nem Jailton conseguimos lembrar. Aonde está no Evangelho? Aquela passagem, qual é a passagem? Eu achei que era Zaqueu. Quando perguntam a Jesus o que ele tinha que fazer para... Eu não sei se é para ganhar o reino do mundo, ou para ser feliz. E Jesus diz, vai, vende o que tens e venha. Isso não quer dizer que tem que vender tudo e sair atrás por aí. Não. Jesus quis dizer o quê? Vende o que tens, quer dizer, tire de você aquilo que faz e impede você de me seguir, que é
que são as necessárias renúncias e abdicações do mundo. Para Zaqueu ele manda pagar todos e que ele havia explorado. Como é que é? Simples assim. Simples, né? Tão simples. Vai tirar o orgulho, vai tirar a tristeza de não fazerem como a gente quer. E vender tudo significa, né, abdicar por um grande interesse, gente. E esse grande interesse não é o pessoal, é o humanitário, que é o interesse supremo, que é do Cristo. E aí é o que dizem aqui, ó, vender tudo, pagar a todos que havia explorado, consertar o que fez de errado e só. Mas a gente fez tanta que só sou a mão que está danado. Não é não? Mas a gente pode ver também que reflitamos os verdadeiros valores que constituem o nosso tesouro, que nos direciona a vida. Né? O que buscamos dessa oportunidade de encarnar? Que tesouros realmente temos conquistado e acumulado? Da terra ou do céu? Em que medida estão essas conquistas? Vivemos só para trabalhar na aquisição de ampliar o patrimônio terreno? Ou disponibilizamos tempos para a conquista do espírito? Jesus nos alerta sobre esse verdadeiro tesouro, a pérola de grande valor. Né? Nós já conquistamos as pérolas da paciência, da compreensão. Não dá para fazer numa vida só, né? Pois é, Braz. O Império Romano manipulou os evangelhos, né? Ele quis, na verdade, dizer sobre, não tenha dúvida. Por isso que a doutrina traz essa visão da indulgência, quando fala nesse sentido. Kardec coloca, né, o Cristo não as teria provido daquela forma, por isso, senão estaria na estranha moral. É difícil, mas não é impossível, Giza. E é por isso que com o estudo, com as reflexões, com os passos, com o atendimento, pérolas de misericórdia, de perdão, de caridade, junto àqueles que estão em torno de nós. A gente viu na internet também um texto de uma companheira, Nádia, numa das pesquisas, em que ela diz que atirar pérolas aos porcos, para ela, significa justamente não exceder a capacidade de entendimento do interlocutor. Não vale a pena perder tempo no sentido da gente não gastar energia e de não acabar vamos dizer assim, se indispondo com o outro consigo mesmo. E essas coisas que estão nessa condição mais do instinto, do irracional, desconhecendo o valor, vão desprezar. Né? E que pérolas são os ensinamentos evangélicos. Não é inútil tentar repassar preciosos àqueles que não saber adequar a capacidade deles e ir até onde é necessário, para não ficarmos frustrados por ver o descaso com que vão tratar as informações. Quando Jesus disse, né, para ir falar, ele não disse assim, passagem, não fale, oh meu Deus, eu esqueci a passagem, uma que Jesus também fala, está acho que em Boa Nova comentado, vamos sair daqui, não adianta ficar aqui, é em Boa Nova que ele comenta, não fique aqui, não adianta comentar com esses companheiros sobre o reino de Deus. Aí manda os apóstolos saírem, os discípulos. O pó da sandália. Por quê?
Não é que ele estava fugindo de brigar com os outros sobre as ideias do Criador. Não era produtivo. Ia jogar pérola aos porcos, não ia adiantar, não era o momento. Por isso que cada um deles foi a um grupo que poderia ouvi-los. Marcos era um grupo que tinha ligações com Marcos, Paulo, e assim por diante. Quando a gente estuda o Evangelho ou o Atos dos Apóstolos ou Paulo, a gente vê isso. Era essa recomendação. E é essa recomendação para todos nós, companheiros. Não adianta a gente querer que o vizinho age igual a gente, que o outro colega da casa espírita age igual a gente. Ele jogava semente, né, Pedro? Onde podia germinar. Mas também nos mandou dizer, jogue, né? Mas tem terreno que é pedregoso, que vai durar pouco, não vai ter raiz. Então a gente tem que entender, como? Era espírita, saiu daqui e voltou para anunciar a igreja tal. Gente, a semente foi. Eu aprendi isso com um companheiro aqui do Espiritismo.net, que nos ajuda aqui nessa parte aqui de arrumação da sala, o Marcos, que tem aquele CDzinho que vocês têm lá no portal um pouquinho para ouvir, e que podem encomendar, viu? Nós temos para vender. Vai pelos correios. Vozes da Natureza. O Marcos, uma vez eu falando sobre isso, quando a gente foi para acho que foi congresso do Rio de Janeiro para Petrópolis, e nós fomos juntos lá para armar o trabalho do Espiritismo.net, e eu falando sobre isso, ele disse, mas Vera, olha só, pensa bem, o terreno não foi tão fértil, mas quem é que... Não, ele falou assim, a doutrina espírita não vai ser a doutrina do futuro, não é isso que está lá no Livro dos Espíritos? Mas diz que é o futuro das religiões. Não, mas está no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso. Também. Pode estar em Leon Denis, mas está lá. Vê lá na Lei do Progresso quando fala da influência do Espiritismo no progresso. E aí o Marcos me ensinou uma coisa. Ele disse, olha só, esses companheiros vêm e vão lá para Umbanda, para Quimbanda, Candomblé, Igreja Evangélica, mas já vão com uma outra visão e vão implementando aos poucos o futuro das religiões. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, gente, nunca é jogar pérola aos porcos, não é que a gente não se esforce em passar a ver a doutrina. Eu não vou entrar numa sala evangélica para falar da doutrina, mas eu, quando perguntada, eu tenho que saber a doutrina para falar da doutrina. Mas assim, companheira pergunta, como é que vocês veem isso? Veja assim, nós vemos assim, por causa disso, disso e disso. Pronto. Eu não vou, porque não vou dizer isso para o companheiro católico. Quando vier me perguntar mais alguma coisa, se eu puder dar uma lembrancinha, eu vou a respeito. Não é ficar, porque ele por que é isso? A gente explica. Aí tem gente que, isso é por causa disso, a criança já parou, já foi para diante, já está brincando na bola. Tem que falar, não, mamãe, por que isso? Isso é por isso, pronto. E depois, se ela perguntar, mas eu nasci assim como? Você nasceu desse jeito. Se ela perguntar mais alguma coisa, a gente vai acrescentando, para não haver desgaste, perda de tempo, de fluido, nem de noções que podem complicar a relação daqueles indivíduos. Né? A gente tem que entender isso. Flintstones, MEB. O que é MEB? Movimento Espírita Brasileiro? Agora é que eu entendi, desculpe. Sim, isso acontece com essas pessoas vindas para o movimento, né? A gente tem que ver isso, a gente tem que entender, tá? Bom, está chegando a nossa hora, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado margem para reflexões. Não esqueçam de ler hoje à noite, antes de dormir, Jesus, aqui
não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Que ninguém pode servir a dois senhores. Achei. Ah, meu Deus, olha, tá vendo como Deus é bom? É servir a Deus e a Mamon, e eu vou fechar com isso para a Vânia fazer a prece final. É o item 1-2 do capítulo, eu não li. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, aproximou-se dele um mancebo, era isso que eu queria. E disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? É o tesouro dentro de nós, gente. Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. Disse Jesus, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil que é um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez um camelo passa pelo buraco, entrar um rico no reino dos céus. Então é muito mais fácil a gente apontar o outro, né? Ver só que o outro tem riquezas a nível de pérolas e não buscar dentro de nós o tesouro escondido, a pérola ceburilada, que tapada com os ódios, com tudo, para botar para fora numa beleza do perdão. É difícil, mas não é impossível. E quando Jesus manda abandonar tudo, não é ficar zerado a nível material, é abandonar o que a gente disse, as paixões, as nossas dificuldades, que são essas, os vícios, gente. Não é só do chocolate, como falaram aqui na área de texto, não é só da carne e da alimentação. Isso a gente até, quando, né, mana? Quando a doença dá no corpo físico, a gente, sai correndo, né? É realmente... considerar essa parte do reino são das mudanças em nós mesmos. Que o Senhor continue com todos. A nossa amiga vai fazer a nossa prece final para a Mana aí botar uma musiquinha e nós fecharmos a sala. Um beijo.